Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a volta ao trabalho. Amanhã, depois de 10 dias de férias, o que já tinha sido negociado pelo Vasco com os jogadores, eles voltam a trabalhar. Algumas brincadeiras aconteceram durante esse período. Torcedor assim, pô, Fábio, será que os jogadores vão esquecer os comandos, os ensinamentos do Diniz em 10 dias? Pô, esse período de férias é ruim e tal. Isso é apenas uma brincadeira. Era necessário ter esse período, até porque o próximo ano o calendário vai ser de novo muito apertado. Tem a Copa do Mundo de seleções, então os campeonatos vão parar. Tem que liberar antes, data FIFA, enfim. Só que o Vasco não tem tempo a perder. Enquanto a diretoria tenta fazer lançamento da camisa, para mim, com um tiro no pé, a escolha do momento, personagens, não era a hora. O spoiler estava criado para dia 27, né, para o lançamento da camisa 1, a camisa preta, mas, enfim, eu achei uma bola fora. O momento, principalmente, lançar na sexta-feira um vazamento seletivo, né? Não foi vazamento seletivo, foi um vazamento pensado. Vou mandar a camisa para o Lucas Carlos, vou mandar a camisa para o De La Cruz e outros artistas vascaínos. Agora, na minha visão, se você queria fazer um vazamento direcionado, pegava o Fábio Porchat. Quem aqui não viu o vídeo do Fábio Porchat, os vídeos, aliás, brincando com o Vasco, com o Diniz, com milhões de seguidores, o alcance na pluralidade das camadas, todos os públicos estariam lá no Fábio Porchat. Mas tudo bem, o departamento de marketing está preocupado apenas em lançar a camisa. Ok, os lojistas não gostaram, já falei isso ontem e repito aqui. Mas vamos voltar ao time, que aí é a responsabilidade da diretoria, que claro que deu aval para essa estratégia de marketing, né? Que já foi usada, não é nada novo. Em 2022, a Adidas fez isso para poder fazer o vazamento das camisas da Copa do Mundo. Então não é nada novo, o Vasco não está inventando nada, já inovou várias vezes, principalmente quando tinha o Marcelo Azalim como seu designer de camisas. Bom, voltando a falar do time. O time tem as suas limitações. O time precisa de contratações. Porra, Azevedo, mas calma. Os jogadores estão voltando amanhã, ainda haverá tempo, a janela só abre dia 10. Lê do engano. Essa questão do tempo, ele joga totalmente contra o Vasco da Gama. Afinal de contas, o Vasco da Gama precisa se antecipar, pois não tem recursos e a credibilidade do mercado está diminuída, com os atrasos, com o problema que está enfrentando na justiça contra o seu sócio, com a recuperação judicial, enfim, são vários fatores que jogam contra a marca Vasco da Gama quando vai ao mercado. O crédito junto a empresários, né? Então, assim, o Vasco precisa hoje sair na frente. Óbvio que as grandes contratações o Vasco nem entra. O Vasco não entra nesse momento, infelizmente, nas grandes prateleiras de negociação. O Vasco vai se ater o quê? Aquele jogador que venha para encontrar um espaço no Vasco da Gama. Não é, na minha avaliação, o Gabriel Pirani. Li por aí que o Vasco teria sondado, que o Diniz teria indicado. Jogador igual o Pirani, nós temos em casa. Não precisa trazer. Eu sou da máxima de que para você trazer um reforço, ele precisa reforçar o seu elenco, não inchar o seu elenco. Gabriel Pirani, nós temos vários na base que estão subindo e já estão no elenco ali. Vai de novo gastar dinheiro errado? Já gastou no Lloyd, já gastou no Emerson Rodrigues, no Lucas Oliveira, no Jean Davi. O Garré é uma incógnita. O Maxime eu queria ter esperado um pouco mais. Mas vai continuar gastando dinheiro errado? Não é possível. Não é a falta de dinheiro. É a falta de capacidade na escolha das peças. Quem sabe o Admar Lopes tenha mais capacidade do que teve o Marcelo Santana, do que tem o Felipe. E o próprio aval do Pedrinho para escolher as peças. Ou algumas dessas peças que eu citei deram super certo e eu que vi errado? Acho que não. O Vasco abriu espaço na folha. Mas será que esse espaço na folha vai ser revertido em reforço? Ou vai de novo buscar um reforço se destacando na Série B? É esse reforço que o Vasco precisa? É o reforço que está jogando na MLS num clube de baixa qualidade? É isso que o Vasco precisa? Ou você, torcedor, já está de saco cheio dessas escolhas também?
para trazer esses jogadores medianos, nós já temos. Você tem que trazer jogadores titulares. De novo, repito o que já falei aqui, ó, inúmeras vezes. Reforço para o Vasco tem que ser titular. Pode ser que no treinamento ele perca a vaga, mas o status tem que ser titular, porque alguns titulares hoje são reservas, mas estão jogando por falta de opção. Tá rolando Desbanca Serasa, sua chance de quitar suas dívidas com os maiores bancos do país. São mais de 400 milhões de ofertas e condições especiais por tempo limitado. Você não vai perder, né? Negocie com a segurança que só a Serasa oferece. Baixe grátis o app ou acesse o site. Eu não preciso dizer quem são, você conhece, torcedor. Você sabe. E não é possível que a diretoria não enxergue isso. Ah, Fábio, mas está difícil, o mercado está muito caro. Caro é jogar dinheiro fora em contratações que são caras porque não resolvem. Você jogar 3 milhões de dólares numa compra do Lloyd Augusto é rasgar dinheiro, porque a gente está falando de quase 20 milhões de reais. E dentre outras. Então, assim, já passou da hora de não errar mais. Só que amanhã o time volta de férias e com as mesmas caras. E a nossa cara, como é que fica? É difícil, torcedor, não é fácil. Por isso, eu estou, mais uma vez, decepcionado com o início de janela. Calma, Fábio, dia 10 abre, dia 10 já tem que estar inscrevendo. O cara já tem que estar treinando. Aliás, foi uma promessa do Carlos Amodeu, né? Lá na CBF, por conta do sorteio da Copa do Brasil. E aí, Amodeu? Não vai colocar em prática essa promessa de que na volta das férias, vamos começar, amanhã é o primeiro dia, ok. Vamos dar uma semana, 10 dias. Aí o cara chega, tem que se ambientar, tem que fazer não sei o quê. Aí dia 10 de julho inscreve, mas ele não está pronto fisicamente, porque eu já vi jogador que chegou ao Vasco, demorou a entrar em forma. Dia 13 tem jogo com o Botafogo. Já tem que ter esse reforço já para o Diniz trabalhar, para ele entrar em campo. Ah, mas calma, tem tempo. Vamos deixar passar o mês de julho, que aí passam as fases de Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente é eliminado e fica só no Campeonato Brasileiro. É pensar muito pequeno. Agora, reforço é para jogar. Reforço que vem para compor elenco, desculpa, já temos vários. O elenco já está repleto de composição de elenco, na minha avaliação. Um grande abraço, um bom domingo para você e até amanhã no nosso Café Vascaíno às 6 horas. Tchau, tchau. De que o Vasco não se aproveitou comercialmente, não se aproveitou em fazer ações de marketing na França, seria muito natural que os fãs do Olympique de Marseille, que os fãs do Payet quisessem adquirir produtos do Vasco. Afinal de contas, Payet é um ídolo do clube e o Vasco pouco fez ou nada fez. Ontem, em uma ação na França, mostrou a camisa do Vasco. E o Payet sequer é jogador do Vasco da Gama. Precisou o Payet deixar o Vasco para que a camisa do Vasco fosse mostrada na França e para várias partes do mundo. Está faltando malandragem, expertise, talvez seja a palavra correta, do departamento de marketing do Vasco. Bom, já foi anunciado, não pelo Vasco, uma partida amistosa para o dia 5 de julho, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal, contra o Montevideo Wanderers, time do Uruguai, jogo válido pela Vitória Cup. Quem ganhar o jogo levanta esse troféu. Eu entrei em contato com o Vasco e o Vasco não confirma ainda esse jogo amistoso. Ué, Baran, então não vai ter amistoso? Eu acredito que o amistoso seja confirmado. A Arena das Dunas já confirmou, me parece que o clube uruguaio também, mas o Vasco ainda não. Talvez por conta desse período de férias, o Vasco esteja aguardando o retorno do elenco para comunicar oficialmente aos jogadores e depois comunicar à imprensa. Enfim, fato é que o Vasco até o momento não confirmou a partida. Em contato que eu fiz com o Vasco, a informação foi que estavam aguardando os últimos trâmites para que o acordo em relação ao jogo fosse fechado. Beleza? Acho legal o jogo. Acho importante, uma partida amistosa, preparatória, após o Vasco voltar aí de um período de férias, treinamentos e aí
realizar um jogo amistoso, né? Muito melhor do que um jogo treino ou até ficar apenas treinando dentro do CT Moacir Barbosa. Acho válido esse jogo amistoso, sim. O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira, né, após um período de férias. Não aguarde dispensas, que isso não vai acontecer. Muita gente dizendo a chegada do diretor executivo vai fazer uma limpa no elenco. Quem faz limpa no elenco não é o diretor executivo, é o técnico Fernando Diniz, que solicita o afastamento de alguns jogadores. E ele já vem fazendo isso. O Vasco já afastou vários atletas desde a chegada do Fernando Diniz. Agora, jogadores ativos, o Vasco não vai dispensar desta maneira. O Vasco vai correr atrás de possíveis interessados, oferecer atleta para algum tipo de negociação, troca-troca, comunicando até aos empresários desses atletas que eles possam buscar outros clubes para que o Vasco possa receber alguma coisa. Até porque o novo diretor executivo que chega, ele precisa ganhar a confiança de muitos ali. E não é uma transformação em 24 horas que você cria um ambiente de confiança, ok? Então, o novo diretor executivo, né, o Admar Lopes, será apresentado nesta segunda-feira ao elenco do Vasco. Notícia mais importante dessa live, atenção! O Botafogo está disputando o Mundial de um jogo programado contra o Vasco para o dia 12, no estádio Mané Garrincha. Embora ingressos estejam sendo vendidos, esse jogo não está confirmado pela CBF. Atenção! Para que esse jogo possa ser confirmado, existem vários aspectos. O primeiro deles, o Botafogo precisa ser eliminado aqui no Mundial até a fase oitavas de final, ou na fase oitavas de final. Se o Botafogo avançar para a fase quartas de final, o jogo do dia 12, ele não vai acontecer. Ponto. Por quê? Vou te explicar. O Botafogo joga nesta segunda-feira contra o Atlético de Madrid. Se ele for eliminado, volta para casa. Provavelmente, vou explicar porque é um pedido de John Textor, provavelmente teremos o jogo no dia 12, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Se o Botafogo avançar para a fase oitavas de final, ele vai jogar no dia 28 ou no dia 29 contra Palmeiras ou Porto ou contra o Inter Miami. Se o Botafogo for eliminado na fase oitavas de final, é possível, calma que eu vou contar sobre o pedido do John Textor, que haja jogo no Mané Garrincha no dia 12. Se o Botafogo avançar para a fase quartas de final, não teremos o jogo no dia 12. Por quê? Porque o Botafogo jogaria no dia 4 ou no dia 5. Sendo eliminado na fase quartas de final, não há tempo hábil para que o Botafogo saia dos Estados Unidos, chegue ao Brasil e a CBF confirme no dia 6 um jogo para o dia 12. Por força de regulamento, isso não vai acontecer. A CBF precisa de um prazo de 9 a 10 dias para confirmar a realização de uma partida. Então, se o Botafogo chegar à fase quartas de final do Mundial, não teremos o jogo no dia 12. E se o Botafogo for eliminado na fase oitavas de final? Eu disse aqui que é provável que a gente tenha. Por que provável? Porque o John Textor pediu à CBF um período de férias para os seus jogadores. Porque todos os jogadores, todos os clubes do Brasil deram férias. Menos Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, que aqui estão. E esses atletas, no entendimento do Botafogo, também precisam de férias, porque caso contrário, eles terão um calendário completamente diferente dos outros ao final do ano. Então, é um pedido do Botafogo. Vamos saber se a CBF vai ou não acatar e se vai impactar na partida que ainda não está agendada contra o Botafogo no dia 12. Bom lembrar o seguinte, o Vasco já tem 2 jogos adiados contra o Bahia e Juventude, por conta das datas da Sul-Americana. Então, se o Vasco tiver outro jogo adiado, esse contra o Botafogo, o Vasco terá 3 partidas para encaixar no calendário até o final do ano, considerando que o Vasco vai avançar na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, a gente vai ficar aí com um calendário bem estrangulado para o Vasco. Então, atenção com o pedido do John Textor para que os jogadores do Botafogo tenham alguns dias de férias após o Mundial e também se o Botafogo for avançar na competição. Se ele chegar à fase quartas de final, não teremos Vasco e Botafogo no dia 12 em Brasília, não. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.
Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, em busca de algumas contratações, né, precisa fazer aí contratações para arrumar esse elenco do Vasco. O Fernando Diniz já conversou com a diretoria a respeito dessas contratações e tem interesse aí na contratação do Gabriel Pirani, jogador que é de meio campo. Interessa aí a diretoria do Vasco da Gama. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. E vamos São Paulo, e vamos Vasco.